Mas por que teve a mudança? Por que você quis mudar do curso presencial pro online? Porque antes eu fazia o curso presencial e mudei para online. É bem interessante. É curioso até, eu vou até puxar outras vertentes, porque para enganchar o assunto. É bem curioso porque eu sempre conto a minha história, a minha trajetória como fotógrafa. Eu conto que eu era engenheira, tive a transição e como que eu consegui o meu sucesso como fotógrafa. E quase nunca eu exponho mesmo, na verdade nunca eu exponho como que é o meu lado mentora, de onde que surgiu, o que aconteceu e mesmo a evolução, né? E eu acho que tem tudo a ver com a tua pergunta, porque o motivo da mudança é justamente pela minha evolução como mentora. É engraçado porque o meu filho tinha nascido e eu tinha uma fotógrafa que me acompanhava lá em Curitiba, o nome dela era Patrícia. É Patrícia. Eu nem sei se ela continua na fotografia ainda. E ela sempre falava, Camille, você precisa me ensinar, você precisa me ensinar. Eu pensava, mas Patrícia, eu também estou crescendo. Isso aconteceu na minha grande virada. Quando eu fazia um monte de curso não dava certo, quando eu resolvi fazer o meu método funcionar, eu tive uma evolução muito rápida. Foi uma virada de chave muito rápida. Eu tinha fotos ruins e de repente em 1, 2 meses eu estava fazendo foto muito boa. E daí eu estava tendo vários clientes. E daí foi onde algumas pessoas começaram a me conhecer. E essa Patrícia, ela sempre falou, você precisa me ensinar, o que você fez? Você precisa me ensinar, você precisa me ensinar. Mas nem eu me sinto preparada, será que, né? Eu não sei o que te ensinar, eu só faço. E foi engraçado porque logo depois dessa conversa que a gente teve, eu recebi um convite de uma escola lá em Curitiba, provavelmente teve influência dela, que se chama Centro Europeu, para dar aula de fotografia newborn lá. O meu filho estava com 3 ou 4 meses, né? Ele estava bem pequenininho, isso foi em 2012. E eu falei assim, por que eles querem que eu vá ensinar? Tipo, eu não sei ensinar, eu só faço e eu nem acho que eu tô tão boa ainda, eu tenho tanta coisa para aprender, né? Como que eu vou ensinar? Eu parei para pensar, não, mas se eles estão me convidando, é porque alguma coisa eles estão vendo em mim. Tipo, alguma coisa eu faço de bom a ponto deles querendo que eu ensine aquilo que eu tô fazendo. Então, fui lá e aceitei. Só que daí eu aceitei e pensei, e agora o que eu vou fazer? Eu não sei o que falar. Então eu comecei a fazer alguns ensaios e comecei a escrever detalhadamente tudo que eu fazia em cada ensaio. Detalhadamente, assim. Eu anotava tudo. Até as coisas que eu nem pensava que eu fazia, eu anotava tudo. Porque eu falei, eu preciso chegar lá, eu preciso saber o que eu vou falar. Eu tenho que ter alguma coisa para falar. Porque é tão automático quando a gente começa a fazer que a gente não pensa mais no que a gente faz. E eu me preparei tanto para isso que daí eu pensei, não, eu preciso até comprar um computador para ir, porque eu usava desktop, agora eu vou ter que ir para Curitiba para dar aula, eu preciso de um notebook, fui lá investir no notebook, porque vai que eles me façam alguma pergunta, que daí eu tenho que levar as fotos, coisa e tal. E eu me preparei muito para aquilo, muito. Quando chegou lá, a turma era para 10 alunos, e daí ela falou assim, a gente pode abrir 2? Beleza, a gente faz uma no sábado e no domingo, era de um dia esse workshop. Beleza. Daí quando eu tava chegando lá, eu cheguei lá na sexta-feira, ela falou assim, a gente pode abrir mais uma? Eu falei assim, então, meu filho tem 3 meses, eu ainda amamento ele, minha mãe vai ter que ficar com ele, eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir ficar aqui. E daí eu tenho que trabalhar também na minha empresa, coisa e tal. Eu acho que 3 dias vai ficar muito apertado, porque meu filho é muito pequeno ainda. E daí a gente fechou 2 turmas, ela acabou enroscando, que era 10 alunos, viraram 13, e ela disse que tinha ainda fila de espera pra gente abrir mais uma ou até 2 turmas. Então foi um negócio assim muito sensacional. Então eu fui lá, entreguei o meu melhor. E o que foi muito legal é que os alunos vinham até mim e falavam assim, eu nunca fiz um curso igual ao seu. Você explica tudo e você não esconde. E eu falei assim, tem gente aprendendo com as coisas que eu falo. E eu nem sabia que eu tinha, o dom de ensinar alguém. Porque pra mim era tão óbvio as coisas que eu fazia que eu achava que era óbvio pra todo mundo. E daí eu pensei, as pessoas conseguem entender, aprender alguma coisa a partir daquilo que eu falo. E eu gostei daquilo. Eu gostei de ter pessoas gratas por eu ter ajudado de alguma forma. E daí eu comecei, então, eu vou começar a fazer isso com mais frequência. E daí foi onde eu comecei a dar cursos realmente, eu dava os cursos presenciais. Mas eu percebi lá que um dia não era suficiente. Porque eu não conseguia passar tudo pra eles em um dia e ainda fotografar. Então o meu workshop tradicional, ele virou um workshop de 2 dias. Daí eu fui convidada aqui em São Paulo também para dar aula numa escola bem grande que tem aqui, ela se chama Full Frame, e eu dei aula em todas as unidades que ela tem aqui em São Paulo. E também gerou fila de espera, foi muito legal. E a partir dali eu comecei a trilhar os meus workshops carreira solo, eu comecei a fazer eu mesmo meus próprios workshops e não depender sempre de uma escola. Então eles eram de 2 dias, eu comecei a trabalhar e conforme o tempo foi passando,
eu percebi que alguns dos alunos, por mais que eu entregasse tudo que eu sabia, alguns alunos voltavam, mas como é que faz aquele negócio? Ah, como é que é aquele negócio lá? E eu falava assim, mas eu ensinei isso, mas eu expliquei isso. E isso começou a se repetir várias vezes. Pessoas que eu tinha ensinado tudo e que elas não tinham ou entendido, ou não tinham prestado atenção, enfim, não estava captando. E conforme o tempo ia passando, eu comecei a perceber a deficiência das pessoas em aprender as poses e fazer composição de imagem. Então eu criei um curso avançado que se chamava Poses e Composições. Só que era para pessoas que já sabiam o básico da fotografia, já sabia manipular o bebê, tudo, e elas só queriam afinar as poses e as composições daquelas imagens. Só que daí começavam a chegar pessoas que achavam que já sabiam o básico, ou pessoas que não queriam fazer o básico, já queriam ir direto para aquele, e sempre era difícil igualar todo mundo, e mesmo depois desse, ainda voltavam pessoas, mas como é que era aquele negócio? E como é que faz isso? E eu pensava, mas eu ensinei isso, eu ensinei, eu falei tudo isso naquele dia. Então eu comecei a avaliar, porque alguns dos meus alunos, eu tenho 5 alunos que já fizeram pelo menos 2 vezes o mesmo curso, e alguns alunos fizeram até 3. Eu falei, mas o que faz a pessoa voltar para fazer o mesmo curso? Se ela sabe que eu vou falar a mesma coisa. E foi onde eu comecei a parar para avaliar como que eu evoluía. Eu gosto muito de estudar. Sempre quando eu me dedico para fazer alguma coisa, eu me dedico para fazer alguma coisa e já é para fazer bem feito. Já que é para fazer, vamos fazer bem feito, senão eu nem faço. Então, daí como eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, eu leio muitos livros, eu faço muitos cursos e faço cursos que não são nem da minha área, buscando sempre evolução. E daí eu parei para avaliar que eu crescia muito com os cursos online que eu fazia, porque eu tinha a possibilidade de reassistir. E daí eu parei para pensar, quantas vezes eu já reli um livro e aprendi muito mais com ele? E era até curioso, porque eu pensava, como é que pode eu aprender mais coisas de um livro que eu já li? E daí vem a parte de neurociência, que é onde eu comecei a estudar essa parte também. O nosso cérebro ele é extremamente seletivo. Quando você vai para aprender alguma coisa, você vai para ler alguma coisa, ele é tão seletivo que ele presta atenção e ele consegue captar somente aquilo que você está preparado naquele momento. Daí depois que você treina e tem habilidade naquilo, ele começa a abrir um espaço para ter um outro foco. Então por isso que por mais que eu explicasse tudo que eu fazia, as pessoas não conseguiam absorver 100%. E daí elas precisavam refazer o curso, ou precisavam voltar e me perguntar como é que fazia. Então eu pensei, não é o presencial, porque primeiro que eu tenho que correr atrás de explicar um monte de coisa em 2 dias, um monte de coisa, e ainda fotografar para que eles vejam. Então daí eu falei, não, eu acho que é isso. Eles precisam ter a chance de ver e rever quantas vezes o cérebro dele achar que tem necessidade, até que ele aprenda aquilo. E daí foi muito curioso, porque tem aquela parte, mas e agora? A pessoa não vai fotografar. E eu tinha 2 alunas que ela insistentemente sempre me procuravam para falar assim, Camila, eu não conseguia fazer tal coisa. Eu falava, mas eu já te ensinei. E no primeiro momento eu ficava chateada com aquilo. Eu, caramba, eu já te ensinei, é assim que faz. Eu parei e falei, não, se eu estou me propondo a ensinar ela, ela vai ter que aprender. Eu vou usar ela de laboratório. E daí eu comecei a explicar o que ela tinha que fazer. Ó, você tem que fazer isso, isso e isso. E eu só falava, e muitas vezes eu só digitava. E ela ia lá e fazia. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo, mas ela progredia com aquilo que eu ensinava. E daí eu parei. No workshop, eu posiciono o bebê, eu faço toda a composição, a pessoa só vai lá e clica. Daí quando ela vai reproduzir, ela não consegue. Quando eu comecei a falar para ela o que ela tinha que fazer e ela ia lá e fazia, os resultados dela eram muito maiores. Então daí eu uni várias informações. Eu vou fazer um curso online, onde ela vai ver quantas vezes o cérebro dela achar que for necessário e ela vai fazer aquilo por ela mesma. Eu vou falar o que ela tem que fazer, ela vai ver o que eu faço para ela ter que fazer, mas é ela que vai lá e vai fazer. Porque ela não aprende só de ver, ela aprende quando ela faz. E daí quando ela começa a fazer e começa a ver resultado, ela começa a entender que ela tem a capacidade de evolução. E daí foi muito incrível. E daí eu virei a chave e falei, não, é isso que vai funcionar. E deu muito certo. E daí eu tive vários alunos que tiveram muito sucesso com o online e tiveram alunos que não tiveram. E daí eu parei para avaliar, mas por quê? Por que tem alunos que não vão? Por que não dá? Então a primeira mudança foi radical. Os resultados foram assim, extraordinários. Os resultados eram muito maiores do que os dos presenciais, mas ainda tinha pessoas que não tinham os resultados que eu esperava que eles tivessem.
E foi onde eu comecei a perceber, foi nesse momento que eu já estava estudando coaching. Eu sou coach há 2 anos já, porque eu percebi que além de eu te passar a técnica, eu preciso cuidar de você, porque existem momentos de cada pessoa que não está no momento certo para receber as informações. Então eu percebi que várias pessoas não conseguiam ter o progresso por causa do emocional. O emocional pegava muito. Então eu comecei a usar tudo que eu aprendi de coaching, que eu usava para minha evolução pessoal, e comecei a colocar para eles. Porque eles também precisavam do desenvolvimento pessoal deles para eles conseguirem ter o sucesso. Porque muitas vezes eles eram parados pelas crenças que eles tinham de que aquilo não podia dar certo. Então eu comecei a trabalhar isso cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E a cada turma que entra, eu aprendo tanto com os alunos que estão lá dentro que eu sempre melhoro para a próxima turma, sempre. Só que daí o que é legal, quando eu melhoro para a próxima turma, eu levo para as turmas anteriores também, para que eles também tenham esse progresso, para que eles também tenham a oportunidade de ter esse progresso. Então a cada turma eu também evoluo muito. Então assim como eu tive uma trajetória de evolução na fotografia, eu também tenho uma trajetória de evolução como mentora. E eu acho que isso é o que mais me engrandece e me faz feliz, porque eu vejo que eu estou evoluindo de verdade. Não só como pessoa, mas como mentora. E eu consigo melhorar cada vez mais o resultado que eu gero para os meus alunos. Tanto que recentemente, final do ano, para esse ano, teve uma nova mudança no curso e é sempre para melhorar. Então eu percebi que algumas pessoas, elas entravam para o programa e elas não estavam preparadas emocionalmente para dar aquele passo. Então eu mudei totalmente a minha estratégia. Hoje eu tenho muito conteúdo gratuito, muito conteúdo gratuito. Somente o conteúdo gratuito não faz dele um profissional da fotografia newborn. Mas com o meu conteúdo gratuito, o que acontece? Eu já cuido dos meus alunos antes mesmo deles serem meus alunos. Eu já cuido dessas pessoas, desses fotógrafos, antes mesmo deles saberem que eles querem ser fotógrafos. Então, o meu conteúdo gratuito, ele dá clareza para as pessoas. Ele começa a dar clareza daquilo que ele quer buscar, daquilo que ele quer fazer para a vida dele. Quando ele chega no ponto de ele quer ser meu aluno, ele vai na barreira do pagamento. E é uma barreira, é a primeira dificuldade, porque enquanto ela estava recebendo gratuito, ela só estava tendo clareza do que ela queria, mas ela precisa se preparar tecnicamente e emocionalmente para ser um empreendedor, porque ela vai ter clientes lá na frente, ele precisa lidar com isso, ela vai precisar ter evolução profissional lá na frente, ela precisa saber lidar com isso. Então ele chega na primeira barreira, que é entrar no curso. E foi pensando também em neurociência, que eu planejei, recentemente teve mudanças também nessa parte de pagamento, que é pensando a forma de pagamento, a forma que a pessoa dá o próximo passo, também é pensado no quão rápido ela vai ter o resultado dela. Isso, para quem é aluno, eu explico lá dentro o que eu faço, já pensando no resultado que ele vai ter lá na frente, quando ele conseguir passar por essa barreira. Então até a forma de pagamento que eu uso para o meu curso é pensando no futuro dele. O quão rápido ele vai ter de resultado e o quão ele vai se dedicar para isso e quão ele vai acreditar que aquilo é possível. Então tudo é pensado, tudo. Desde o conteúdo gratuito até o momento dele se matricular, a forma com que ele vai pagar e ele começar a dar o primeiro passo dentro do curso. Então tudo isso é muito pensado. Então eu entrego toda a técnica que eu sei, eu entrego todas as dicas que eu sei, eu entrego tudo teórico que eu sei, eu entrego tudo prático que eu sei e eu entrego também todo o meu desenvolvimento pessoal para cada aluno e saber lidar com cada tipo de aluno. Então eles são preparados antes mesmo deles serem meus alunos. E daí quando eles se tornam alunos, eles decolam. Porque primeiro com as técnicas que eu uso, que é o meu método, eles conseguem ter o resultado de fotografia muito rápido. E daí quando eles conseguem passar por todas essas barreiras, eles se preparam realmente para ser uma águia, né? Para ser um aluno do programa Universo Newborn, ele decola muito rápido. E não só na fotografia, mas em ter clientes, saber lidar com os clientes, manter esses clientes e fazer com que as pessoas procurem eles e não mais eles procurem os clientes. Então tudo é pensado. Então, tanto na parte de neurociência, como o coaching, que eu aplico muito com os meus alunos, toda a parte técnica, eu aprendi a usar técnicas que eu não usava na minha fotografia. Por exemplo, eu não usava flash na minha fotografia, mas eu fui lá, aprendi tudo, eu melhorei isso, eu melhorei a técnica, eu fui profundamente, porque se eu vou te ensinar, eu não posso te ensinar só a luz natural. Eu tenho que te ensinar todas as opções, porque e se você não tiver luz natural, você vai ter que fazer outro curso para você aprender a luz natural. Então, se eu estou disposta a te ensinar a te fazer um fotógrafo profissional,
eu entrego tudo e com isso eu evoluo também, eu evoluo muito. Então o lado mentora, Camille Halpe mentora, também tem uma evolução constante, assim como na minha fotografia também. É bem interessante isso, porque é uma parte que não é muito explícita, né? Mas existe toda essa preocupação. Por isso que a grande massa dos alunos tem um resultado eficaz e eles se transformam mesmo, diferente de todos os cursos que eu já fiz um dia. E eu acho que é totalmente diferente de qualquer curso que tenha no mercado. Porque hoje mesmo eu não conheço, eu desconheço por completo um curso que cuida emocionalmente dos seus alunos e que vão lá do teu lado. Por que você não está conseguindo? Me conta. Fala aqui pra mim, não, vamos mudar isso, precisa dar certo, você tem plena capacidade, vamos lá, vai dar certo. Então eu acho que isso é um grande diferencial e a parte da mudança, que foi a pergunta inicial, mudou por causa disso. Porque eu quero que os meus alunos tenham resultados. Porque se for para me ensinar alguma coisa para o aluno não ter resultado, não tenho por que eu ensinar. Eu continuo com o meu estúdio, fazendo as fotos para os meus clientes e está tudo bem. A minha vida continua indo tranquilamente. Mas se eu estou me propondo a ensinar, eu quero que ele aprenda. Eu quero que ele tenha resultado. Se ele está me procurando para ter resultado, ele precisa ter resultado. Por isso que houve toda essa mudança. E a mudança, ela é parte do crescimento, né? O meu crescimento, ele é parte do meu crescimento e faz com que eu cada vez mais consiga entregar mais resultados para os meus alunos.